Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles está connosco esta tarde para mais uma emissão do Nós é Europa, é coordenador do Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, vamos começar com uma referência ao Eurobarómetro publicado na terça-feira e que tem a ver com a forma como os europeus encaram os meios de comunicação ou os meios de informação. Exatamente, e que são importantíssimos também na divulgação da informação e das atividades relacionadas com o projeto europeu. Portanto, este Eurobarómetro assenta sobretudo em três aspectos, portanto, a forma como se consome, como se utiliza, digamos assim, os meios de comunicação social, a confiança também nas fontes de informação e a temática da desinformação. Portanto, são os três aspectos essenciais deste Eurobarómetro. Quais as principais conclusões, então? As principais conclusões. A primeira, creio positiva, 72% dos inquiridos recordam ter lido, visto ou ouvido recentemente algo sobre a União Europeia, quer isto dizer através da imprensa, da internet, televisão ou rádio. Portanto, os temas europeus são realmente focados pelos órgãos de comunicação social. Mas dizer que os temas políticos nacionais, segundo este relatório, importam mais aos cidadãos do que propriamente os assuntos europeus, os assuntos internacionais e até as notícias locais. Portanto, as diferenças em termos percentuais não são muito grandes, mas de facto aquela que é entendida como prioritária, de facto, são os temas políticos nacionais. Quais as principais fontes de informação a que recorrem? Principal fonte de informação. Eu gostava de dizer que seria a rádio, por estarmos cá, mas não. Não é? Efetivamente, a televisão surge neste Eurobarómetro como a principal fonte de notícias. Foi referido por 75% dos entrevistados, e isto é particularmente verdadeiro para os cidadãos com 55 ou mais anos de idade. Segue-se depois, mas já uma distância ainda considerável, as plataformas noticiosas online, com 43%, a rádio, que representa 39%, e as plataformas das redes sociais e os blogs, com 26%. A imprensa escrita aparece em quinto lugar nesta lista, com 21% dos inquiridos a dizer que, de facto, recorrem aos jornais e às revistas como a principal fonte de notícias. E os mais jovens? Quais são as fontes de informação a que recorrem? Há aqui uma conclusão que já seria, obviamente, de esperar, é que eles são muito mais propensos a utilizar as plataformas de redes sociais e os blogs para aceder às notícias. Aliás, 46% dos jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos, isto por comparação com as pessoas com mais de 50 anos, que representa apenas 15%. Portanto, é natural esta apetência pela utilização dos meios digitais em detrimento dos meios tradicionais. E eu penso que, pelo menos, os mais velhos procuram fontes que consideram mais fiáveis. Sim, creio que aí, quer os mais novos, quer os mais velhos, com certeza, pelo menos acreditam, quando acedem às fontes, que elas sejam fiáveis. De qualquer forma, esse também é um aspecto que foi tratado no Eurobarómetro e, de uma forma geral, os cidadãos confiam na radiodifusão tradicional e nos meios de comunicação impressos, incluindo, curiosamente, também as plataformas online respeitantes a esses meios, mais do que as plataformas de notícias online e nas redes sociais. Quer isto dizer que 49% dos inquiridos confiam nas estações públicas de rádio e de televisão, seguindo-se a imprensa escrita, que é referenciada por 39% dos entrevistados. Quer isto dizer que as estações privadas de televisão e de rádio são referidas apenas por 27% dos inquiridos como uma fonte de informação de confiança. Portanto, aqui o setor público tem uma vantagem em relação ao privado. Curiosamente, há aqui duas situações, porque obviamente estes Eurobarómetros estamos a falar em valores gerais, mas depois analisando a cada Estado-membro há particularidades. E aqui há duas que me parecem curiosas, que é o facto de a Polónia ser, de resto, o único Estado-membro em que as estações de televisão e de rádio privadas são consideradas como as fontes mais fiáveis, em detrimento, portanto, do setor público. E, por outro lado, a Hungria, onde, de facto, os entrevistados apontam o grupo constituído por, portanto, as pessoas, grupos de amigos que seguem nas redes sociais como a fonte de notícias em que mais confiam. Portanto,
duas situações a leste que Sim, são sim. muito distintas daquelas que nós temos no nosso Sim. país, por exemplo, e que acho que de E certa forma antagónicas. consegue explicar um pouco o clima O também regime que se vive político, e o regime talvez. que se vive nestes países. É preocupante, de alguma forma, a exposição à desinformação e às notícias falsas no global. Sim, o inquérito mostra que um quarto dos inquiridos, ou mais precisamente 28%, considera, e aqui a pergunta era se na última semana foi ou não exposto a desinformação e a notícias falsas, e portanto 28% dos inquiridos diziam que sim. Claro que isto também é muito variável em função de cada Estado-membro, como referi. Na Bulgária este valor passa logo para 55%, por exemplo, mas de qualquer modo a parte positiva é que a maior parte das pessoas considera que estão confiantes ou muito confiantes em conseguir identificar essa desinformação ou notícia falsa. Portanto, isso é referido por 12% dos inquiridos, e 52% disse que estava apenas confiante, mas que é um bom indicador que consegue separar. De qualquer forma, conclui-se no estudo que o nível de confiança para distinguir as notícias reais daquelas que serão eventualmente notícias falsas diminui com a idade e diminui também com o nível de formação, ou seja, níveis de formação mais baixos representam, à partida, uma menor capacidade para fazer essa separação. Distinguir. Eurobarómetro que é baseado numa amostra representativa, num inquérito. Sim, em todos os países da União Europeia? Em todos os países da União Europeia, em todos os 27 Estados-membros e, neste caso, de entrevistas que foram realizadas precisamente entre 26 de abril e 11 de maio. Falemos agora de um relatório publicado pela Comissão sobre emprego e a situação social na Europa. O que é que nos diz este relatório? Portanto, este relatório foi apresentado esta semana sobre o emprego e, portanto, a situação social e vem confirmar aquilo que, de certa forma, eu diria que não é nenhuma novidade, é que os jovens foram, de facto, dos grupos etários, aqueles que foram, de forma mais negativa, afetados pela perda de postos de trabalho durante a crise económica que se viveu fruto da Covid-19 e, portanto, também neste período de recuperação, naturalmente, esse problema mantém-se. E, portanto, este relatório aponta aqui várias conclusões, mas eu destacaria pelo menos três. A primeira é que a recuperação da pandemia, que, abrir aqui um parênteses, ainda não terminou, não é? Portanto, a recuperação da pandemia não foi uniforme. Portanto, os jovens, sobretudo aqui utilizando a faixa até aos 30 anos, eles continuam a enfrentar desafios muito importantes para encontrar emprego e, sobretudo, também para encontrar empregos que realmente correspondam às suas expectativas e às competências que desenvolveram, porque muitas das vezes a situação é tão dramática que nós só falamos na situação de arranjar ou não arranjar emprego, mas muitas das vezes o emprego realmente encontra-se, mas está muito longe daquilo que são ou que seriam as expectativas que essa pessoa teria e também muito distante daquilo que são as aptidões profissionais e as competências para as quais a pessoa investia e trabalhou durante a sua vida. E que são legítimas. E que são legítimas, como é óbvio. Ainda assim, aponta-se aqui o facto de ter havido uma diminuição em termos de desemprego em 2021, desemprego para os jovens. De qualquer forma, ainda se registra um valor, de certa forma, mais elevado, comparando com aquele período antes da crise em 2019. Outra conclusão também que me parece importante destacar é que estes desafios que os jovens enfrentam em matéria de emprego estão muito associadas ao nível de escolaridade e à sua origem socioeconómica. O segundo aspecto acho que é facilmente compreensível, que o background social e económico dos jovens tem naturalmente acaba por influenciar a sua capacidade ou não de poder entrar no mercado de trabalho. O problema está aqui, obviamente, na questão da formação e onde se comprova também por este relatório que os jovens com ensino secundário, que têm apenas, e eu estou a dizer apenas, obviamente, entre aspas, o ensino secundário tem 19% de probabilidade a menos de acabar numa situação em que não trabalham, não estudam, não estão a ter formação. Portanto, os famosos, aquela expressão dos NEET, não é? Os que não estudam, não trabalham e também não estão a fazer qualquer formação, ou seja, estão numa situação de impasse e, portanto, esta é uma situação complicada. Naturalmente que
Isto acontece também para jovens que têm formação superior, mas aí as probabilidades são muito inferiores desta situação acontecer. E o género desempenha aqui algum papel, digamos assim? Infelizmente eu diria que sim. É suposto que com o tempo nós evoluirmos, mas de facto esta é uma área em que essa evolução tem vindo a acontecer, mas a um ritmo bastante lento. Curiosamente, como a Marta refere, o género continua a ser um fator de desigualdade também entre os mais jovens e também aqueles que estão à procura e que iniciam o seu mundo no mercado de trabalho. E o número, de facto, é preocupante. O relatório indica que quando as jovens europeias iniciam a sua carreira profissional, elas ganham em média menos 7,2% do que os rapazes, do que os homens, e portanto que este fosso, curiosamente, acaba por aumentar com a idade. E, portanto, isto é um fosso que não tem explicação aqui nas diferenças de habilitações, das escolhas profissionais ou experiências profissionais. É algo que decorre exclusivamente do género e, portanto, isso é que torna, obviamente, a situação preocupante. A União Europeia prepara, de alguma forma, iniciativas de apoio aos jovens? Sim, aliás, no imediato também na apresentação deste relatório, foi de resto referido que já em 2023 a Comissão tenciona rever uma recomendação do Conselho que diz respeito ao quadro da qualidade para os estágios, nomeadamente no que toca aqui às condições de trabalho, porque isso também é um assunto que se tem falado com alguma regularidade. A figura do estágio é algo que surge com imensa regularidade, mas que muitas das vezes não corresponde às expectativas dos jovens ou que porventura não resolve o seu problema ou porventura, às vezes, estes estágios não serão aproveitados da melhor forma. Portanto, há que também trabalhar e refletir um bocadinho sobre toda esta oferta de estágios que vai aparecendo e a qualidade desses mesmos estágios. De qualquer forma, dizer que já existe neste momento um conjunto de programas e de medidas por parte da União Europeia para apoiar, nomeadamente, a faixa mais jovens dos trabalhadores, e estou-me a lembrar, por exemplo, do programa do Garantia para a Juventude, o próprio Fundo Social Europeu, que é o principal instrumento da União Europeia para investir nas pessoas, e obviamente aqui há uma atenção de forma muito particular para os mais jovens, a iniciativa ALMA, que vai apoiar os jovens desfavorecidos que estão nesta situação, não trabalham, não estudam, não têm formação, enfim, há um conjunto de programas já também em funcionamento, mas nunca será demais, obviamente, nós refletirmos e tentarmos reformular estas medidas no sentido de facto dar uma resposta mais eficaz aos jovens que procuram um emprego. Outro relatório é sobre o Estado de Direito e surge neste contexto da invasão russa da Ucrânia. Sim, é o terceiro relatório anual que surge, que é apresentado pela Comissão Europeia sobre a matéria do Estado de Direito. Portanto, neste caso é um relatório que contempla, tem numa primeira fase uma panorâmica geral das tendências da União Europeia em matéria de Estado de Direito, mas depois tem um conjunto de 27 capítulos, facilmente percebemos que é no fundo um capítulo por cada Estado-membro. Pela primeira vez neste relatório, ao contrário dos restantes, surgem recomendações específicas que são dirigidas a cada Estado-membro, como de resto já tinha sido anunciada pela Presidente da Comissão Europeia no discurso sobre o Estado da União do ano passado, em que havia, portanto, esta intenção. Portanto, não será apenas dizer o que está mal, mas também haver alguma orientação no sentido de resolver ou de encontrar o caminho para essas situações, para a resolução dessas situações. Mas debruça-se fundamentalmente então em que domínios? Este relatório ele acaba por estar organizado em sobretudo em quatro grandes domínios. Um deles tem a ver com os sistemas de justiça, que são obviamente fundamentais para se alcançar esse princípio do Estado de Direito. Por outro lado, a questão do pluralismo dos meios de comunicação social, que ainda hoje falávamos também da importância que a comunicação social obviamente tem. Há também questões institucionais ligadas com o controle e o equilíbrio de poderes e um quarto capítulo que é obviamente fundamental também aqui, que é o quadro da luta
contra a corrupção. E que preocupa os cidadãos europeus. E que preocupa muito os cidadãos europeus. Aliás, foi também publicado, isto foi uma semana particularmente rica em relatórios Eurobarómetros. É uma espécie de fecho da temporada, quase. Sim, quase que seria um fecho de temporada. E, de facto, este é um Eurobarómetro especial, digamos assim, relacionado com o problema da corrupção, ou seja, a forma como os europeus analisam esta problemática no seu país. Números que resultaram deste Eurobarómetro. 68% dos europeus consideram que a corrupção ainda está generalizada no seu país. No respectivo país. No respectivo país. Portanto, isto é uma média europeia. Obviamente que há aqui países onde esta percepção dos cidadãos sobre o problema da corrupção é muito mais favorável. Eu estou a pensar no caso dos países nórdicos. Sim. A Dinamarca surge como um exemplo. É um problema que afeta apenas 7%. É percepcionado apenas por 7% da população. Valores também muito baixos, por exemplo, na Suécia e na Finlândia, mas o mesmo já não acontece no sul da Europa. Portugal. E apenas para dar o exemplo, já agora por curiosidade, no nosso país o problema da corrupção é percepcionado por 90% da população, neste caso dos inquiridos que fizeram parte deste Eurobarómetro. E isto incide sobre que tipo de instituições? Públicas, privadas? Há várias situações aqui que estão previstas e portanto, obviamente que também nesse inquérito se tenta, no fundo, perceber onde é que as pessoas estão preocupadas, onde é que acham que há esse problema, em que áreas. E aqui é focado precisamente as instituições públicas nacionais, elas são focadas por 74% dos europeus. Aqui estou a voltar novamente à média europeia e não à questão da nacional. Por outro lado, os partidos políticos são referenciados por 58% dos inquiridos e os políticos em si, seja a nível local, regional ou nacional, também são motivo de preocupação por 55% dos europeus. Uma nota assim para um quarto aspecto que a nível europeu não é muito preocupante, que é a questão da banca, apenas é referenciada por 27% dos europeus em termos médios, mas em Portugal este valor dispara logo para os 61% e eu acho que facilmente se entende porque nós percebemos o porquê dados os casos desta percepção. Exatamente. E, digamos, os europeus, como é que encaram as medidas que vão sendo tomadas para combater a corrupção? Pois, aí também o cenário são eficazes, não são? Ou qual é a percepção que têm? Exato. Aí o cenário também não é propriamente muito otimista, bem pelo contrário, porque apenas uma minoria considera que as medidas contra a corrupção no seu país são aplicadas de forma imparcial. Portanto, em termos percentuais, isto representa 37%. Diria também que apenas 34% dos europeus considera que os processos bem-sucedidos a nível nacional são suficientes para dissuadir as pessoas das práticas corruptas. Dizer também que apenas 31% considera que os esforços do Governo Nacional são realmente suficientes e também 31%, apenas 31% considera que há suficiente transparência e supervisão de financiamento dos partidos políticos, que era um problema em particular. Portanto, eu diria, perante estes números, realmente o cenário não é muito favorável. E se a Marta permite, só para concluir, e acho que fechávamos com essa questão, havia uma outra pergunta também interessante, que é, então, se há estes problemas todos, porque é que nós não denunciamos a corrupção? E a esmagadora maioria dos europeus que acha que este problema existe apontam aqui, sobretudo, 3 razões para esta ordem de importância. A primeira é a dificuldade em provar os casos em que se suspeita da existência dessa corrupção. Em segundo lugar, a ineficácia da denúncia por se considerar que os responsáveis raramente são punidos e, portanto, não vale a pena gastar tempo se depois não acontece nada ao infrator. E, em terceiro lugar, considerar-se que não existe proteção suficiente para quem denuncia esses casos de corrupção. Portanto, essas são as 3 razões que levam a que as pessoas, de facto,
porventura, não denunciam essa corrupção ou as suspeitas de corrupção, porque é disso também que nós estamos a falar, são percepções e não casos comprovados, concretos. Que estamos, obviamente, aqui a falar. E assim finalizamos com estes dados sobre o Eurobarómetro Especial sobre a corrupção. Marco Teles, até à próxima semana. Próxima semana e com certeza com notícias, se calhar, mais simpáticas. Até lá, obrigada. Até lá, bom fim de semana. Obrigada.